Cabo Gilberto, vamos aqui conversar sobre um tema que talvez seja o tema hoje que eu considero mais importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é sobre soberania nacional. O Brasil já foi vítima de 2 tarifaços de Donald Trump, que é um presidente com claros sinais de psicopatia, né? E a extrema-direita brasileira, ela, na verdade, apoiou esse tarifaço. Não só apoiou, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram pedir o tarifaço, que é uma expressão contra a economia brasileira, contra os trabalhadores e contra os empresários. Portanto, é uma ação antinacionalista. Eu pergunto a você, por que a extrema-direita, por que o PL é a favor de Trump? Primeiro que não existe extrema-direita aqui no Brasil. Existe uma corrente contrária à esquerda. O que existe sim é extrema esquerda. Setores do PT, do partido do senhor, candidato, do PSOL, do PCdoB lá no Congresso Nacional, que não respeitam o debate público, não respeitam o debate nas comissões, vão para agressão, são agressores, eles não respeitam nada lá no Congresso Nacional. Então é importante restabelecer a verdade com relação a essa questão que ficou dominada de extrema-direita. Não existe extrema-direita no Brasil. Segundo, o presidente Donald Trump, ele é o presidente da maior economia do planeta, bélica, militar e financeira. Segundo é a China. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O primeiro é a China. A China também taxou o Brasil. A Venezuela também taxou o Brasil. Vários países taxaram o Brasil. E os Estados Unidos taxaram vários países no globo terrestre. E não foi culpa da família do presidente Bolsonaro. Eu, em todo momento, como líder da oposição, em todas as entrevistas, quem está em casa assistindo lembra muito bem, eu falava de forma clara, eu sou contra tarifaço, porque todos nós iremos pagar. A responsabilidade, Ricardo, desse tarifaço é do presidente Lula, que é um irresponsável, com declarações desrespeitosas à maior potência do planeta, atacando o dólar, que é a maior moeda do mundo ainda, ele goste ou não, ele ataca os demais presidentes sem ter força nenhuma. Então temos hoje um anão diplomático que não respeita o Brasil. Soberania, Ricardo, é o que está acontecendo hoje. Um dos marginais tomam conta de territórios, quase 60% da população vive sob o domínio do tráfico, inclusive a grande João Pessoa. Temos a 9ª cidade mais violenta do país, a 7ª capital mais violenta do país. Mas nós vamos chegar aí. Veja bem uma coisa, você já está passando para um outro tema e é importante que a gente fale um pouco sobre soberania. Primeiro, não existe extrema esquerda dentro desse país. Se você olhar o programa econômico do presidente Lula, não tem nada a ver, inclusive com a esquerda. É um programa de centro, porque existe uma composição para livrar o país da extrema-direita. A extrema-direita, Cabo Gilberto, é aquela que tentou dar o golpe. Né? Aquele golpe do dia 8 de janeiro que eu estava lá em Brasília e eu vi uma movimentação. Né? E aquele golpe foi algo que marcou profundamente. E até hoje nós sentimos os efeitos daquilo. E você tem um ex-presidente, Bolsonaro, preso. E a única coisa que eu vejo a extrema-direita falar, não fala em coisa nenhuma, a não ser na defesa de Trump e, ao mesmo tempo, na libertação de um cara que atentou contra a democracia. Ele cometeu o crime maior. E eu te digo uma coisa, Cabo Gilberto, se esse episódio de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que é o seu candidato a presidente, eles fossem americanos, eles tivessem ido para outro país para poder pedir uma sanção contra os Estados Unidos, eles já estariam na cadeira elétrica, porque lá tem cadeira elétrica e ainda bem que aqui não tem, porque eu seria contra. Compreendeu? Porque são traidores da pátria. Não é possível. E eu lembro que você hasteou bandeira de Trump lá dentro do Congresso. E eu, na época, fiz uma crítica ao Hugo Mota, porque eu disse, rapaz, que cara frouxo. Porque se eu fosse presidente, jamais poderia, dentro de um Congresso Nacional, se hastear uma bandeira de um presidente que estava agredindo o Brasil, agredindo a nossa economia, agredindo os empresários que vocês dizem que representam. Ricardo, o senhor foi mal assessorado. A gente tirou uma foto com americanos que estavam lá pedindo votos para Trump antes das eleições. Não foi depois das eleições. Posteriormente, teve um parlamentar que tirou uma foto, não fui eu. Primeiro ponto. Segundo, não teve golpes, Ricardo. O senhor sabe muito bem, para ter golpe tem que ter armas, tem que ter exército. O presidente foi condenado de um tribunal político, não sei o que estou dizendo. E o caminhão que estava cheio de bomba lá no aeroporto? São casos isolados, não está ligado a Bolsonaro.
O presidente do STF disse, Ricardo, nós derrotamos o bolsonarismo, está certo um presidente do STF falar dessa forma. O outro disse, eleição não se ganha, eleição se toma. O ministro Moraes é declaradamente inimigo do presidente Bolsonaro. O golpe não é feito de frases. Ele não estava aqui, ele estava fora. Ele foi condenado por 5 crimes impossíveis. Então, golpe sem exército, Bolsonaro golpe sem arma. o decreto do golpe dentro do seu gabinete e ele confirmou isso. Quem confirmou isso? Bolsonaro, no julgamento. Que decreto? Inclusive, o decreto do estado de sítio, você não lembra disso? Ricardo, na Constituição Federal, no artigo 136, 137, o presidente, ouvindo o conselho, ele pode sim decretar estado de sítio, mas em função de uma condição específica. Qual era a condição específica? Ter perdido a eleição? Tem o Congresso autorizar, ele estava ouvindo Quem as pessoas. perde a eleição tem que reconhecer Ele estava e desejar ao eleito que tenha boa sorte. É essa a democracia. Usar a democracia para poder derrubar a democracia, isso é golpe. Isso é golpe, Gilberto. E eu acho, rapaz, que independentemente da condição ideológica, é preciso que compreenda que a direita é necessária ter dentro da democracia. A esquerda é necessária ter dentro da democracia. A oposição é necessária. Eu já fui de oposição. Eu sou de oposição aqui na Paraíba hoje. Eu não voto em nenhum desses candidatos, é bom que se diga. Meu voto é o presidente Lula, eu e veneziano. Ou seja, agora, eu tenho que respeitar as regras do jogo. Compreendeu? Você não pode perder uma eleição e, ao mesmo tempo, querer tomar a força, usar as pessoas como bucha de canhão. Foi muito grave tudo isso. E o que é pior, para quê? Para entregar o Brasil aos Estados Unidos? É isso? É essa a questão da soberania? Porque nessa eleição, no dia 4 de outubro, Cabo Gilberto, o que vai estar em jogo é isso. Você tem uma candidatura como a de Flávio, que representa o entreguismo, o antinacionalismo. E você tem, por outro lado, a candidatura do presidente Lula, que hoje é o líder mais respeitado no mundo e que se contrapõe. E eu lhe digo uma coisa, os Estados Unidos não vai entrar aqui, não. Ele pode perturbar as eleições lá fora, com impacto aqui dentro, mas eles não entrarão aqui dentro, porque o presidente Lula não haverá de deixar isso acontecer. O senhor fala de democracia, defendendo o ministro da Suprema Corte, que usaram todo o seu poder contra um dos candidatos para eleger o outro, descondenou Lula de uma canetada, onde Lula foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira, lá na 13ª Vara em Curitiba, Rio Grande do Sul, TRF4, STJ, perdeu todos os recursos lá no STF. Posteriormente, o mesmo STF mudou de entendimento 3 vezes do mesmo tema e libertou Lula, o descondenando. O presidente Bolsonaro não deu golpe nenhum, Ricardo. Quem deu golpe foram os ministros da Suprema Corte. Não só deram golpe, como estão dando golpe. O senhor, como se diz democrática, sabe que eles não podem fazer o que eles estão fazendo. Eles não podem quebrar o sigilo da fonte. Eles não podem respeitar os direitos individuais. Eles não podem autorizar prefeitos das menores cidades que existem no Brasil, como foi no caso da pandemia, a decretar estado de sítio. Para decretar estado de sítio, tem que o Congresso Nacional aprovar. Estado de emergência, né? Você está falando, né? Não, estado de sítio. Na pandemia? Sim. Foi estado de sítio. O prefeito dava toque de recolher. Estado de sítio. Sim, mas não estado é de sítio. Estado mas de sítio foi, na prática foi. Só na esfera nacional. Mas foi feito. Município e Estado não decreta estado de sítio, Gilberto. O STF quebrou o artigo 1º da Constituição e autorizou os prefeitos a fazer o que quiserem durante a pandemia. Isso foi o que aconteceu. Está na história. Agora, você seria contra, Gilberto? Você queria que a população fosse dizimada pela Covid? Você acha pouco 700 mil pessoas mortas pela irresponsabilidade de um presidente que não sabia, aliás, não queria o que fazer, que queria equilibrar a Previdência com a morte de aposentados? Você acha pouco isso? Não é possível, não é possível. Eu achei que eu nem ia puxar esse assunto, mas você puxando me deixa assim estupefato. Eu tenho certeza que você não concorda com isso. Primeiro que o presidente fez tudo na pandemia para salvar vidas. Está claro aí, inclusive lá nos Estados Unidos, o governo americano, através de uma CPI como é aqui, lá está acontecendo, um médico que mentiu para o povo, e a gente falava isso, precisava ser médico para saber de tudo isso. O presidente Bolsonaro mandou todos os medicamentos suficientes, aumentou os leitos, mandou vacina. O senhor tomou vacina? Eu tomo vacina sempre. A vacina que o senhor tomou foi do presidente Bolsonaro, que fez... Atrasada? Atrasada não, um mês depois da União Europeia, lá na Inglaterra, atrasada. A primeira, não foi atrasada. Em 3 semanas, nós perdemos 300 mil pessoas. Por 3 semanas. Isso é extremamente grave. Ou seja, e mais, e a campanha de desinformação, você lembra da história Vai Virar Jacaré? A campanha da desinformação foram muito cruéis, rapaz. Não podiam ter feito isso contra o povo, não.
Sabe por quê? Porque se tivesse algum parente que tivesse morrido, eles com certeza, ou ele, Bolsonaro, não estaria imitando as pessoas morrendo sufocadas. Não se faz isso, não. Outra fake news, Ricardo.